Olá, meus tchutchuquinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje vamos falar sobre reprodução humana. O que é reprodução? Reprodução é um processo que garante a perpetuação da espécie. Então, no nosso caso, que nós somos mamíferos, a reprodução é uma garantia de deixarmos descendentes, né? Só que a gente é muito evoluído, a reprodução tem a ver muito com libido na espécie humana, né? Então é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente vê que é um assunto que você dá, né, você ministra na oitava série, no oitavo ano, sétima série, e depois você dá isso no segundo ano. Então, o que pode cair no Enem? Quais são as glândulas que interferem na maturidade, na maturação sexual? Qual a importância do útero? Lembre da importância da placenta. Isso é interessante a gente comentar. Então, a aula de hoje ela é bem interessante. Vamos começar? Sejam bem-vindos. Olha só, a gente vai começar falando sobre o aparelho reprodutor masculino. O que eu tenho aqui? O aparelho reprodutor masculino, ele tem, vamos começar pela agônada, que são os testículos, eles ficam localizados no escroto, temperatura um pouco menor para manter os espermatozoides vivos. Aqui eu tenho o escroto, dentro dele eu tenho o testículo, que é responsável pela produção da testosterona, hormônio sexual que garante as características secundárias masculinas, e eu tenho aqui também a produção dos espermatozoides. Quando acontece a produção dos espermatozoides, eles vão e começam a ser armazenados no epidídimo, essa estrutura acima dos testículos. E aí eu tenho essa estrutura que começa subindo, esse tubo, esse canal, esse ducto é chamado de canal deferente. Então, ele vai, passa por aqui e vai subindo. Passa lateralmente a próstata, a bexiga, passa pela próstata e vem caminhando. Passa, chega à uretra e você tem a liberação ou da urina ou dos espermatozoides. Então vamos tentar entender aqui. Eu tenho testículo, epidídimo, canal deferente. Então quando a gente fala assim, o que é vasectomia? É quando você faz um corte no canal deferente. Se você olhar aqui, nós temos 2 testículos e aqui um canal deferente de cada lado. Então você faz cortes nele, impedindo que o espermatozoide passe. Tá? Mas o homem vai ejacular o líquido prostático e o líquido seminal, sem espermatozoides. Então a gente tem o canal deferente, ele passa aqui, eu tenho a próstata, tá? Eu tenho a glândula seminal ou bulbo uretral e vai chegar à uretra. Eu tenho aqui o pênis, eu tenho a glande, eu tenho uma membrana quando o homem é virgem, que é chamado prepúcio. Então, no primeiro ato, provoca sangramento. Essa estrutura daqui é o aparelho reprodutor masculino. Então, quando eu olho de frente, o que eu tenho? Testículo, olha o epidídimo, olha o canal deferente. Ele vai subindo, passa pela bexiga, entra aqui, ó, recebe líquido prostático, desce e vai chegar ao pênis. Então, nós temos a uretra, por onde recebe o fluxo de espermatozoides e a urina, ok? Vamos continuar? Então, aqui a gente tem, muito interessante você entender isso. Quando eu falo assim, a produção de testosterona está ligada aos testículos, mas tanto o testículo, que é a glândula masculina, como o ovário, que é a glândula feminina, sofre influência pela glândula mestre do nosso corpo, que é a hipófise ou pituitária. Então lembre, qual é a parte? É a adenohipófise. Então não pode esquecer qual é a glândula que influencia diretamente as glândulas humanas. Hipófise. Glândula mestre é a pituitária. É a adenohipófise. Então o que eu tenho aqui? Hormônios gonadotróficos liberados pela hipófise. Eu tenho influência do hipotálamo, que libera fatores que faz com que a hipófise libere FSH. O que é FSH? Hormônio folículo estimulante, e o LH. E aí influencia diretamente os testículos. Tá ok? Então não pode esquecer isso. Que glândula interfere, que influencia nas gônadas masculinas e femininas, no testículo e ovário? É a hipófise. Tá ok? Então nós temos o que acontece quando o F
FSH, hormônio folículo estimulante, o que ele faz no testículo? Ele estimula a espermatogênese. O que é isso? Formação dos espermatozoides. E o LH estimula a produção de testosterona. Então, o que eu tenho aqui? Os hormônios liberados pela hipófise influencia nos testículos, que vai produzir espermatozoides nos túbulos seminíferos e vai produzir a testosterona, que propicia as características secundárias masculinas. Tá ok? Então, bem tranquilo o assunto, muito bonito. Vamos continuar? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o aparelho reprodutor feminino. O que seria? Muito simples, ele é até bem mais fácil de entender. Ele é formado pela gônada, o ovário direito, ovário esquerdo, tá? Eu tenho liberando um folículo que cai nas tubas uterinas, ou trompa de falópio, o oviduto. Você pode ter as três denominações. E aqui pode cair uma questão. Qual seria? Aqui, a 1/3 das trompas é que normalmente acontece a fecundação. É aqui que acontece a fecundação na espécie humana. Aonde, mais ou menos, a 1/3 das trompas de falópio. Quanto mais próximo esse óvulo estiver do útero, mais difícil é a gravidez, mas pode acontecer sim. Então a gente tem o ovário liberando o folículo, olha as trompas de falópio, oviduto, e aí vai chegar ao útero. Vamos lembrar, o útero é um músculo liso, que não temos vontade sobre os músculos lisos, nós sabemos isso. Me dê exemplo, professor Sapão. Por exemplo, os músculos que estão relacionados ao trato digestório, esôfago, estômago, intestino, são músculos lisos, que não temos vontade sobre ele. Tá? Então é por isso que temos as contrações uterinas. Por que isso deve acontecer? Porque ao passo que o útero começa a receber endométrio, uma camada de sangue que vai envolver o útero para fixar um novo ser. Então, quando não há essa gravidez, todo endométrio tem que ser descartado. E quem faz esse descarte, esse empurrar o sangue para fora, é justamente o útero, liberando o endométrio. Tá ok? Eu tenho aqui o útero, essa é a nossa primeira casinha de vida. E aqui você vai ter a vagina, o canal vaginal. Lembrando que aqui eu estou falando da parte interna. A mulher tem a parte externa, que é formada pelos pequenos e grandes lábios, o clitóris, né? E aí você tem a mulher também pode ter uma membrana revestindo, que é o ímen. Então, no ato sexual, esse ímen pode se romper e aí a mulher teria sangramento. Tá ok? Então vamos continuar para encerrarmos essa aula muito bonita. Lembramos novamente, quem que está interferindo nas gônadas? A hipófise. O que a hipófise vai fazer? No caso do hormônio folículo estimulante, causa proliferação das células foliculares ovarianas e estimula a secreção de estrógeno. Estrógeno é muito importante. Quais são os dois hormônios sexuais femininos? Estrógeno e progesterona. Então veja a importância do estrógeno, levando as cavidades foliculares a desenvolverem-se e a crescer. E o LH, hormônio luteinizante, aumenta ainda mais a secreção das células foliculares, estimulando a ovulação. Tá? Então vou deixar só interessante para você. Qual a questão de você tentar entender o ciclo menstrual? Seria uma aula totalmente separada para a gente explicar. Então, hoje basicamente é tentar entender como estão constituídos o aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, peço que você estude o ciclo menstrual. É uma questão que pode cair no Enem. Tá? Então, veja, tanto LH como SH, produzidos pela hipófise, né, influencia os testículos e o ovário. Ok? Beleza? E aí, funções do estrógeno? Eu vou ler algumas. Né? A gente sabe, induz as células em muitos locais do organismo a proliferar, isto é, aumentar em número. Então induz. Algumas pesquisas recentes mostram que mulheres com estrógenos alto, por muito tempo alto, podem provocar o câncer.
Tem estudos que mostram isso. Por quê? Porque está relacionado com a proliferação. Tá? Então, estudar, é muito bom estudar biologia, né? Estimula o crescimento de todos os ossos longos que a mulher tem após a puberdade, mas promove rapidamente a calcificação óssea. É por isso que as mulheres se desenvolvem primeiro que os homens. O estrógeno provoca esse esticamento, mas em compensação calcifica mais rápido. Então você vê as mulheres crescerem, dar um salto e depois para. Homens ainda continuam, né? O período de crescimento é maior. Efeito muito importante no revestimento interno do útero, o endométrio, no ciclo menstrual. Então, olha, onde é que entra o estrógeno aqui, né? No revestimento do útero, que é o endométrio. E quais são as funções da progesterona? Preparação do útero para a aceitação do embrião e a preparação das mamas para a secreção láctea, tá? Produzido pela a prolactina, tá, ok? Inibe a contração do útero e impede a expulsão do embrião que se está implantando no útero. O que é isso que ele está dizendo com isso? Que é progesterona para manter a gravidez. Tá, ok? Então, que vocês possam entender como funciona o aparelho reprodutor masculino e feminino é muito interessante. E aqui, métodos contraceptivos. Uma coisa que a gente tem que colocar na geração de hoje é que nós temos assim, que entender que as infecções sexuais, né, as doenças, como a gente chamava antigamente, hoje nós temos a ISTs, né? Então, o que é isso? A gente precisa ter cuidado nas relações sexuais, usar preservativos, contraceptivos de barreira, tá? Para evitar justamente doenças venéreas, que a gente tem que ter esse contato, principalmente a AIDS, né? Essa geração que nós temos hoje, ela está um pouco menos preocupada do que a minha geração, porque nós vimos nossos cantores, alguns atores, né, passarem pelo processo de contaminação com a AIDS. Então aqui, a gente tem aqui a pílula, o DIU, que é somente colocado, né, com o médico que coloca. Alguns textos falam que é contraceptivo, mas também impede que o C fixe no endométrio, tenha o processo de nidação. Aqui eu tenho o diafragma, nós temos espermicidas, a tabelinha, a laqueadura, que é justamente cortes nas trompas, impedindo que o folículo continue o processo, né? Que ele entre no útero. E aqui você tem a vasectomia. Então nós temos hoje tratamentos que evitam a gravidez. Nós precisamos entender que gerar um ser vivo, um ser humano, é muito importante a gente cuidar. Tá? Então que Deus abençoe vocês aí. Espero que tenham gostado dessa aula. É uma aula simples, mas muito bonita. Tá? Então até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.